Olá, eu sou a Karen da Floresca Amor e essa semana eu fui questionada sobre plantas de sol e plantas de sombra. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês para falar um pouquinho dessa questão. Suculentas, em geral, cactos e suculentas são plantas de sol, tá? De sol pleno, 8 horas de sol por dia, ou de meia sombra, que a gente chama, que são plantas que requerem mais ou menos 4 horas de sol diárias, tá? Por exemplo, o caso dessa Haworthia limifolia, tá? A gente pode perceber nela uma coloração mais escura. Então, essa é uma dica que eu acho valiosíssima para quem está começando. Quando a gente não sabe se a planta gosta mais de sol ou menos de sol, a gente pode se basear por isso. Plantas que têm uma coloração mais escura requer menos sol, tá? Ela precisa ficar um pouquinho mais na sombra. Por exemplo, diferente dessa Echeveria chaviana, né? Que é mais pálida, a gente pode perceber, né? Então, é uma planta que eu posso deixar mais exposta ao sol, né? E a gente pode perceber aqui até que ela tá com uma haste floral, tá vendo, ó? E tanto as suculentas como os cactos, eles costumam florir, né? Com pelo menos 4 horas de sol por dia, eles já costumam florir. Então, é o caso desse cacto aqui, ó, eu trouxe pra vocês. Esse é um astrophyton, né? Conhecido popularmente como chapéu de bispo. E se a gente for perceber aqui, ó, ele tá cheio de botões, tá vendo? É um cacto que eu já mantenho em sol pleno, né? Já tá adaptado a sol pleno. E agora tá cheio de botões, tá? Então, é interessante que a planta, ela mostra pra gente o que ela precisa, né? Ela avisa o que tá faltando ou o que tá em demasia. Por exemplo, no caso dessa aqui, ó. Dessas graptovérias aqui, ó, né? A graptovéria, ela tem um formato mais ou menos como o da Echeveria, de roseta, né? Vou até aproximar aqui, ó, pra você dar uma olhadinha melhor, ó, né? De roseta. Mas o que aconteceu com essa planta aqui? O que ela tá me avisando, ó? Ela tá estiolada, tá vendo? A gente percebe aqui um esticamento do caule, né? Esses espaços entre as folhas, né? E isso é um estiolamento. A planta está me avisando que ela precisa de mais luminosidade. Então, é uma planta que requer mais luminosidade e tá num lugar mais sombreado, né? Então, eu achei interessante trazer essa aqui para vocês, né? Por exemplo, essa aqui, ó, também é um caso, esse aqui também é um caso bastante interessante. Esse cacto aqui, ó, né? Eu trouxe para mostrar ele para vocês também. O que acontece? Ó, o formato original dele é compridinho, a gente pode perceber um formato compridinho, bojudinho, né? Mas o que aconteceu com essas duas mudinhas aqui do lado, ó? Tá vendo essa aqui, ó? Tá fininha aqui embaixo e essa aqui também, né? Mas a gente percebe que no vaso só essas duas mudinhas estão assim. Então, o que aconteceu? Essas duas mudinhas, especificamente, estavam em outros vasinhos na sombra. Então, ela cresceu fina e esticada. Ela estiolou. Quando eu percebi isso, o que eu fiz? Eu coloquei ele nesse vaso, coloquei as mudinhas, né, neste vaso. E aí, adaptei ao sol. E aí, então, o que a planta fez? Ela mesma corrigiu o estiolamento, né? Eu achei interessante isso e por isso que eu fiz questão de trazer, pra gente ver que a planta mesmo, ó, ela avisou e a partir do momento que eu mudei ela de lugar, ela mesma se corrigiu, né? Diferente dessa graptovéria, como eu mostrei, que ainda precisa de uma correção, né? No caso dessas graptovérias aqui, o que corrige esse estiolamento, nesse caso, somente a decapitação. Mas isso também é tema para um outro vídeo que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, é interessante mostrar que a planta avisa e a solução que ela dá, né? Uma outra questão que eu achei bastante importante também trazer é quando a gente dá em demasia para a planta, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente pode ver, essa é uma muda de uma Echeveria gavoide, inclusive que eu mostrei num vídeo anterior. Ela foi decapitada, né? Tá até com algumas brotações aqui, ó, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que assim, ó, aqui foi sol em demasia, tá vendo? Eu não adaptei essa planta ao sol e aí ela ficou
com as folhinhas queimadas. O que a gente poderia fazer aqui para corrigir é retirar essa folha, né? Porque nada corrige essa queimadura de sol, né? Então, poderia retirar e o que ia acontecer aqui é que vai estimular a brotação aqui lateral também, tá? Então, eu trouxe essa mudinha, ela não tá bonita, até para mostrar para vocês que, assim, na minha coleção também tem plantas feias, né? Isso é natural, mas o que acontece? Felizmente, eu tenho mais plantas bonitas que feias, porque eu aprendi a cultivar. Então, a intenção desses vídeos é justamente isso, te ensinar a cultivar para que você possa ter plantas lindas, saudáveis, né, o tempo todo. Então, esses casos são casos interessantes que eu queria trazer para vocês. E uma outra coisa que eu queria mostrar também aqui, que eu acho importante, é aqui, ó, no caso dessa opunte aqui, ó, tá vendo? Aqui no caso, o que a planta tá me dizendo? É rega, falta de água, tá vendo? A gente pode perceber a planta dobrando, molinha, enrugada. Então, quando a planta tá assim, a gente fala, nossa, o que tá acontecendo com a planta? Aqui no caso é falta de água, né? Então, eu precisava, no caso, ter regado, aumentado um pouquinho a rega dessa planta aqui, tá? Ou em alguns casos, felizmente eu não tenho nenhum caso assim na minha coleção ultimamente, mas é de suculenta melada. Quando a gente rega demais, entra com água demais, né? Ela mela, né? Então, quando é em demasia ou quando é falta, é importante a gente perceber o que a planta precisa. E uma outra coisa que eu acho interessante também falar aqui nesse vídeo, a gente falou de queimadura de sol e tudo mais, e assim, quando a gente traz a planta do garden, ela vem, né, ela tá num ambiente controlado, ela geralmente é produzida em estufa, né? E o vendedor fala pra gente, olha, essa planta é de sol. Então a gente chega em casa e põe a planta no sol, como eu fiz no caso com essa gavoide, né? E aí a planta queima. Daí a gente fala, mas a planta não era de sol, né? Mas aí o que tem que ser feito? Tem que adaptar a planta ao sol aos poucos. Esse processo de adaptação da planta ao sol aos poucos chama-se rustificação. Então, como que é feito? Na primeira semana, eu deixo a planta 2 horinhas do sol. Na segunda semana, deixo a planta 4 horas exposta ao sol. Na terceira, 6 horas. Na quarta, 8 horas de sol pleno, né? Então, mas é um processo que tem que ser feito pouco a pouco. Eu não posso simplesmente chegar e já pôr a planta no sol, senão vai acontecer o que aconteceu com essa aqui, ó. Com essa gavoide, né? Vai queimar, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que essas informações sejam importantes, né? Tenham sido úteis para vocês, como essas informações foram úteis para mim. Por isso eu tô aqui para repassar. Então, curtem o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e me encontro aqui no próximo vídeo, tá bom? Beijos! Ao pleno, né? E que acabam florindo se a gente dá o que elas querem, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Não dá, peraí.